Nós vamos caminhar mais um pouquinho hoje na nossa série Perdoar é Viver. Como eu tenho dito, nós vamos subir mais um degrau, né? A cada domingo nós temos subido um degrau que não é fácil, o degrau do perdão, mas ele é fundamental para as nossas vidas. E nessa série nós temos cavado um pouquinho, não trabalhado apenas na superficialidade, porque lidar com perdão não é fácil, todos nós sabemos disso, mas é isso que Deus espera de nós, porque a partir do momento em que nós entendemos que nós somos pecadores, e por causa dos nossos pecados nós ofendemos a Deus, e por causa dos nossos pecados também nós ofendemos ao próximo, machucamos pessoas, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, nós teremos que lidar com essa questão de perdão. Então, que Deus nos ajude a entender, a compreender na sua profundidade. E a minha oração é que essa série, que essas verdades que nós temos aprendidas, não fiquem apenas gravadas na sua mente, mas ela possa alcançar o seu coração. E que efetivamente você experimente a verdadeira libertação do que é o perdão, de não carregar esse fardo, porque ao longo desses quase 30 anos de ministério pastoral, eu tenho lidado com vidas, conversado com pessoas que muitas vezes há anos e anos e anos têm carregado um fardo enorme sobre os ombros, sem necessidade, porque não quer perdoar, porque aquilo lhe traz muito sofrimento. Eu sei disso, mas aquilo que Deus nos ensina na sua palavra sobre o perdão é libertador. E o versículo que eu tenho usado como base dessa série é Romanos 4, 7 e 8. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Uma pessoa que vive com esse peso da culpa, ele perde a alegria, ele não é feliz. Mas a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo, como são felizes, ou como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, quando nós lidamos com perdão, em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com Deus. Como está a minha vida com Deus? Nas áreas em que eu entristecia o meu Deus, que eu devo com a minha boca confessar. Como diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu sempre digo que pecado perdoado é pecado confessado. Quando eu confesso o meu pecado a Deus, não importa a que pecado eu tenha cometido, né? Tem que ser confessado a Deus, né? Porque Ele enviou o seu Filho Jesus em sacrifício. Ele deu a vida do seu Filho para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. Semana passada, você daria a vida do seu filho para morrer por um pecador? Dificilmente. Mas Deus, por amor, deu a vida do seu filho em sacrifício, para que eu e você fôssemos perdoados. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus, hoje nós somos amigos de Deus, somos filhos de Deus. Não é por causa da religião, não, é por causa da obra de Jesus Cristo e por causa do perdão dos nossos pecados. Então eu tenho usado esse versículo como base, como alicerce para nós entendermos o perdão. E eu tenho dito, o exercício do perdão é fruto de uma ação divina em nós. É Deus trabalhando no meu coração e no seu coração. É a ação de Deus no nosso coração. Senão nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de perdoar.
Nós não queremos perdoar, nós queremos o mal do outro, nós queremos que o outro pague com a mesma moeda ou o dobro daquilo que ele nos fez sofrer. Essa é a nossa natureza. Por isso que o exercício do perdão é fruto de uma ação divina em nós. Sabe, queridos, o grande problema que vejo sobre o perdão é que as pessoas querem colocar condições para perdoar. Então, se você fizer isso, eu te perdoo. Mas o perdão não tem nada a ver com condições. Por que as pessoas têm dificuldade em perdoar? Porque elas querem colocar condições. Nilson, eu vou te perdoar se você fizer isso e não repetir mais isso. Nós queremos colocar condições. E o perdão não tem nada a ver com condições, é uma ordem de Deus. Perdoar. E quando eu exijo uma retratação, quando eu exijo condições para perdoar as pessoas, então isso não é um perdão genuíno do coração. Deus não exigiu condições para nos perdoar. Ele decidiu nos perdoar. Mesmo sabendo que eu e você somos miseráveis pecadores, Ele decidiu. Deus, na sua justiça, Ele poderia muito bem nos mandar para o inferno. E Deus continuaria sendo justo, e Deus continuaria sendo um Deus de amor. Mas pela sua graça, Ele decidiu nos perdoar. Então, a grande dificuldade que as pessoas têm para perdoar é que elas querem colocar condições. E quando nós queremos colocar condições, isso quer dizer que nós não estamos dispostos a perdoar se a pessoa não seguir aquelas condições. E isso não tem nada a ver com perdão. Hoje eu quero tratar sobre um aspecto muito importante no que diz respeito ao perdão. Hoje eu quero falar com vocês sobre raiz de amargura. A raiz, ela fica por baixo da terra, onde nós não vemos. Mas a raiz, ela faz o quê? Ela cresce, ela se expande. Tem determinados tipos de árvores que a raiz vai longe. Tem uma árvore lá no MAB que se chama ficus. É uma árvore que ela cresce alto e dá uma sombra muito bonita, muito gostosa. Essa árvore está do lado ali do refeitório, onde tem aqueles banquinhos de pedra. Mas se você sentar naqueles banquinhos de pedra ali, você vai ver que as raízes daquela árvore ela vai se espalhando. E é uma raiz tão forte que ela vai entrando por tubulação, muitas vezes entope a tubulação. Alguns anos atrás, quando nós morávamos do lado do material de construção Spagnol, nós moramos ali há alguns anos, certa vez a tubulação de casa foi entupida, você dava descarga, tudo voltava para fora do vaso. Chamamos o encanador para descobrir exatamente o que estava acontecendo na nossa tubulação. E ele começa a enfiar lá o ferro, fala, não tem nada entupido, não tem pano, não tem nada. E vai, descobre, o seu problema está na rua. Tem alguma coisa entupindo a sua tubulação na rua. Então, você tem que chamar a prefeitura para saber exatamente o que está acontecendo. Então, eu vou chamar a prefeitura cavou um buraco, e tinha uma árvore que ficava do lado do Spagnol, e a raiz dela entrou por dentro da nossa tubulação. Estava entupindo da água correr, fluir naturalmente. Culpa dos Spagnóis. Estou brincando, Mas foi resolvido. Resolveu o problema. O problema da raiz de amargura. E olha só o que nos diz o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus é para todos, E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela
muitos se contaminem. O problema da raiz de amargura, segundo o autor de Hebreus, é que ela se torna um problema para mim e também para os outros, porque eu acabo afetando aos outros. E Deus fala de maneira muito clara e profunda e séria sobre essa questão da raiz de amargura. E quantas pessoas amarguradas. Muitas vezes você não percebe no exterior da pessoa, mas por dentro essa pessoa é uma pessoa profundamente amargurada por situações que foram acontecendo ao longo da sua vida. E esta amargura não afeta somente a vida dessa pessoa, mas ela contamina aqueles que estão ao seu redor, próximos dela. Observe que é usado o termo raiz, porque este sentimento vem de dentro, do interior das pessoas. Ele pode começar a ser alimentado no pensamento onde nenhuma pessoa está vendo. Muito dos nossos problemas, do problema das pessoas, está onde? Na mente. O que você alimenta a sua mente? A sua mente está cheia de quê? Se a nossa mente não estiver sendo alimentada pela palavra de Deus, ela estará vazia para que outras coisas possam encher a nossa cabeça. Tem um ditado que diz que oficina vazia, a mente vazia é a oficina do diabo. E meus queridos, como é fácil, quando nós estamos lidando com situações, nós ficarmos pensando naquilo. Quando alguém nos ofende e nos machuca, e a gente fica pensando, refletindo sobre aquilo, martelando, imaginando tantas coisas. E muitas vezes na nossa mente, nós planejamos tantas coisas diante daquela pessoa que nos ofendeu. Nós planejamos o mal daquela pessoa. Nós muitas vezes planejamos na nossa mente a morte daquela pessoa, desejamos a morte daquela pessoa, desejamos que aquela pessoa nem existisse na face da terra. A nossa mente é uma fábrica de amargura. A nossa mente vazia é uma fábrica de sentimentos ruins, porque nós somos pecadores. Então a raiz, o termo raiz, vem de dentro. Para que uma árvore seja frutífera, tem a ver com as suas raízes. A sua raiz tem que ser uma raiz forte, bem alimentada, para que ela produza frutos. Agora, qual é a raiz que está no nosso coração, na nossa mente? Que tipo de frutos eu e você nós produzimos? Aqui o autor de Hebreus está falando de uma raiz chamada raiz de amargura, que brotando causa várias consequências, traz vários frutos, essa raiz de amargura. E se não for tratada, pode começar a brotar e dar frutos. Ou seja, podemos começar a demonstrar atitudes erradas devido àquele sentimento ruim no coração. Quem alimenta o crescimento dessa raiz somos nós mesmos. Com aquilo que ouvimos, com aquilo que lemos. E sabe, queridos, essa raiz de amargura, ela começa a se espalhar. O problema que não é só eu que serei contaminado, eu vou contaminar outras pessoas. Aqueles que estão ao meu lado, o meu cônjuge, vai afetar a vida dos meus filhos, dos colegas de trabalho, vai afetar os meus irmãos em Cristo. É uma cadeia que vai afetando as pessoas. Você já lidou com pessoa amargurada? Como é difícil. Como é difícil.
O coração está cheio de amargura. Essa pessoa não sorri mais. Essa pessoa perde a motivação de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja, de se envolver na obra do Senhor. Por quê? Porque a raiz ela vai tomando conta da sua mente e do seu coração. E é uma raiz que, se não for tratada, e muitas vezes cortado mal pela raiz, vai produzir frutos que vai trazer sérias consequências. Sérias consequências. A questão é que a amargura é algo difícil de conviver, insuportável muitas vezes. Assim como quando quando comemos uma coisa amarga, de sabor ruim, e por isso logo queremos rejeitar. Você já comeu alguma coisa amarga? Ou já experimentou e você não gostou? É muito ruim. Rapidamente você quer se desfazer daquilo, cuspir aquilo, jogar fora aquilo. E a amargura é algo muito amargo, que queremos rejeitar, de sabor ruim. Além do mais, uma raiz amarga só pode produzir um fruto amargo. Novamente, eu deixei até em destaque, uma raiz amarga só pode produzir fruto amargo. Ela não vai produzir outro tipo de fruto. Um fruto doce, um fruto saboroso. Não. Ela vai produzir fruto amargo. O coração amargurado. Por isso que o coração amargurado, ele não consegue perdoar. Por isso que o coração amargurado, ele fica planejando na sua mente, né, coisas terríveis. Porque é aquilo que está no seu coração. Sendo assim, quando uma pessoa tem uma amargura no coração, geralmente suas atitudes e palavras serão amargas também. E isso, obviamente, fará mal às pessoas de seu convívio, aquelas que comerão do seu fruto. Que tipo de fruto eu e você temos oferecido às pessoas? Um fruto amargo? Quando as pessoas provam, elas, nossa, que coisa horrível. Elas têm vontade de rejeitar. Elas não gostam de estar perto de você, porque o que sai da sua boca é somente amargura. Ou nós oferecemos um fruto doce, um fruto aprazível, um fruto em que as pessoas gostam de estar ao nosso lado, de nos ouvir. A nossa presença causa motivo de alegria e de satisfação para as pessoas. Aquilo que nós produzimos é fruto daquilo que está no nosso coração. A raiz de amargura é uma raiz que destrói a si mesmo, destrói os que estão ao seu redor. E essas pessoas têm muita dificuldade em perdoar, mas muita dificuldade em perdoar. Porque o que está no seu coração não é amor, mas amargura. E a amargura se percebe pelo fruto, pela atitude. Como nós tratamos as pessoas? Com amor ou com amargura? Sabe, queridos, muitas vezes nós somos craques em querer justificar os nossos pecados e as nossas atitudes. Quando nós machucamos as pessoas com palavras, com atitudes, com desprezo, nós machucamos. E se você faz isso, isso é fruto daquilo que está no seu coração. Lembre-se que nós já temos uma natureza pecaminosa, que nós temos que lidar com ela todos os dias. E se você não encher o seu coração da palavra de Deus, para que produza frutos agradáveis,
você vai ser uma pessoa que vai produzir frutos amargos, em que as pessoas não terão prazer de estar ao seu lado, de ouvir. Por exemplo, a fofoca é algo abominável. A fofoca é diabólica. Eu não tenho que ficar bisbilhotando ou querendo saber da vida das pessoas para ficar transmitindo para outras pessoas, e muitas vezes a informação vai aumentando, tomando uma proporção que não é verdade. E se você é um fofoqueiro, se você gosta de ficar sabendo da vida dos outros e ficar passando para os outros, isso mostra para mim claramente que o seu coração tem uma raiz amarga e produz frutos amargos. É isso que nós temos que aprender sobre a questão da raiz de amargura. A amargura também pode vir quando sofremos alguma derrota, uma frustração ao ser traído, sofrer a perda de um ente querido, quando uma expectativa não é atingida, etc. Também pode ser algo mal resolvido dentro do coração, que ficamos ressentindo e trazendo dissabor à sua vida com isso. Você pode estar aqui essa noite e ser uma pessoa extremamente amargurada. Nós não conseguimos enxergar o seu interior, mas Deus sabe exatamente como é o nosso interior, quais os tipos de fruto nós produzimos, e por que essa amargura se instalou no seu coração. É porque em algum momento você deu brecha, e essa amargura, ela começa a crescer, ela é como uma raiz, que ela vai crescendo. É como a erva daninha no seu jardim. Se você não arrancar pela raiz, ela vai o quê? Ela vai crescer novamente e ela vai espalhar. E quando você menos perceber, a erva daninha tomou conta de todo o seu jardim. Quem gosta de vasos de flores, eu gosto bastante de flor, você planta as suas flores prediletas lá no seu vaso, cuida com carinho, mas perceba que sempre junto vão ter o quê? Algumas ervas daninhas no seu vaso. E se você não arrancar constantemente, ela vai crescer no seu vaso e ela vai matar a sua planta. E tem muitas pessoas com o seu coração profundamente amargurado, como ervas daninhas que estão crescendo no seu coração. Ela não tem coragem de arrancar, ou muitas vezes quando ela quer tratar, ela corta, ela só poda, mas ela não arranca pela raiz. E a erva daninha se arranca pela raiz, para matar, para que ela não volte a crescer. Meus queridos, você está disposto a arrancar as ervas daninhas do seu coração? Uma coisa é você saber, outra coisa é você querer tratar e arrancar essas ervas daninhas que produz tanto de sabor à sua vida e aqueles que estão ao seu redor. O Filho de Deus, aquele que tem uma mente que tem sido tratada, um coração curado pelo sangue de Jesus, ele deveria ser uma pessoa feliz, uma pessoa em que as pessoas que estão ao seu redor têm prazer de estar ao lado dela, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus netos, as pessoas que você trabalha, onde você trabalha, as pessoas têm prazer, deveriam ter prazer de estar ao seu lado. E se isso não está acontecendo, é porque o fruto que você está produzindo não é um fruto bom. É um fruto que tem a ver com amargura, que não traz sabor, que não traz prazer. É como esse coração aqui. Né? Imagina um coração cheio de raiz, né? Um coração onde a raiz foi se espalhando no coração.
E tem muitas pessoas com o seu coração totalmente contaminado por uma erva daninha que foi espalhando no seu coração. Tem muitas pessoas que têm problemas de cobiça, medo, devassidão, masoquismo, falsidade, amargura, ódio, maldade, ceticismo, vingança, e por aí vai. Isso é uma fotografia de um coração amargurado. Amargurado. Mas como essa raiz cresceu no seu coração? Ela começou desse jeito? Não. Ela começou, por exemplo, com um problema de ira, por exemplo, que se instalou no seu coração. Ele não tratou esse problema da ira, não arrancou essa erva daninha, e a ira foi produzindo outras coisas no seu coração. Ela foi se espalhando no seu coração. E quando percebe, o seu coração está totalmente contaminado. Por isso que quando essa pessoa tem que lidar com perdão, ela não consegue. Ela não consegue perdoar. Ela não entende o perdão de Deus e não consegue perdoar aquele que lhe ofendeu. A raiz de amargura é uma erva daninha que vai produzir, vai crescer e vai trazer os seus frutos. Então, por exemplo, quando eu tenho que lidar com uma pessoa, por exemplo, problema de ira, a ira é apenas um sintoma, a ira é apenas o fruto. O problema está lá no seu coração. Não é arrancando o fruto que eu resolvo o problema da raiz. Se fosse assim era fácil, né? Você arranca o fruto e trata e resolve o problema da raiz. Não. Para você resolver o problema do fruto, você tem que tratar a raiz, o problema. E é aí que muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, na questão do aconselhamento, de tratar, porque isso leva tempo, exige paciência, mas o problema tem que ser tratado. Qualquer tipo de doença que aparece no nosso corpo, né, tem que ser tratado da raiz. Por exemplo, se eu faço um diagnóstico e é constatado, por exemplo, que eu tenho câncer, os médicos vão fazer o quê? Uma avaliação do meu corpo para saber onde está o quê? A raiz. Eles não querem tratar o sintoma, eles querem tratar o quê? A raiz, porque o sintoma é apenas o fruto daquilo que está acontecendo lá dentro, no meu corpo. Então, todos esses listados aqui, ciúmes, indiferença, inveja, mágoa, murmuração, egoísmo, escândalos, blasfêmia, culpa, tudo isso é fruto. Tudo isso é fruto. Então não é o fruto que você tem que tratar, o fruto é apenas o sintoma, mas você tem que tratar a raiz, o problema. E você tem que chegar diante do médico dos médicos e dizer: Senhor, eu tenho um problema muito sério com ira. E eu machuco as pessoas por causa da minha ira. Senhor, em nome de Jesus, trata lá na raiz, Senhor, arranca essa raiz do meu coração. Isso exige o quê? Humildade e arrependimento. O problema é que as pessoas não querem. Elas acham que simplesmente podando resolve o problema. E a gente sabe que não. Nós temos que, além de tratar, nós temos que arrancar essa raiz do nosso coração. Por isso que o autor de Hebreus está falando sobre a raiz de amargura que brotando, crescendo, não contamina a si mesmo, mas contamina aqueles que estão ao seu redor. Talvez você que está aqui nessa noite tenha sido contaminado ou esteja sendo contaminado por raízes de amargura. De pessoas na qual você convive, talvez convive há anos. E isso está contaminando o seu relacionamento, e isso te fez perder a alegria da salvação. Isso tem te feito perder a alegria de viver uma vida com Deus, de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ao próximo. Você tem vivido somente para si mesmo, de maneira egoísta, pensando somente em si mesmo, e não foi para isso que Jesus nos chamou ou nos salvou.
Em Efésios 4:31, também são descritos vários outros sentimentos que procedem da raiz de amargura no coração. Vamos ler, por exemplo, Efésios 4:31. Tirai de vós toda a amargura. É exatamente isso, arrancai, né? Toda amargura, fúria, ira, gritaria, blasfêmia, que são insultos, juntos com qualquer maldade. Então o apóstolo Paulo, fazendo um diagnóstico do coração, ele está dizendo, falou, existe no seu coração raiz de amargura, que se reflete em fúria, em ira, em gritaria, em blasfêmia. E isso tem que ser tirado. Ele fala, tirai de vós toda a amargura. Não é cortar, é arrancar. E você está disposto a fazer essa cirurgia para arrancar esse câncer da sua vida? Que destrói você e destrói as pessoas que estão ao seu redor? É uma disposição. Aqui nós temos uma ordenança, um imperativo: tirai de vós toda a amargura. Somente o amor e o perdão têm a força suficiente para limpar do coração toda a raiz de amargura. E felizmente, a palavra de Deus nos dá a orientação correta para essas situações também. Lá em Efésios, abrem comigo lá em Efésios 4:32, na continuação desse texto. Eu não projetei esse para vocês lerem mesmo. Efésios 4:32 fala: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só. Então aquele que arranca essa raiz do seu coração, ele vai produzir que tipo de fruto? Está no versículo 32. Fruto benigno, compassivo, que perdoa, assim como Cristo perdoou. Você está entendendo como que a raiz de amargura te impede de perdoar? Como Cristo perdoou? Capítulo 5, verso 2. Ele diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vivei em amor. Somente quem vive em amor será capaz de perdoar. No próximo domingo, eu queria te encorajar a não faltar. Por quê? Nessa série, eu quero mostrar um vídeo para vocês curto, de um psicopata. Um homem que fez coisas horríveis e terríveis. E ele fez muitas pessoas sofrerem. E no dia do seu julgamento, acontece algo que vocês nem possam imaginar. Mas isso eu vou passar no domingo que vem, que tem a ver exatamente com aquilo que eu estou falando. Certa vez um menino, ele tinha muita dificuldade e constantemente ele machucava as pessoas, com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações. E certa vez o seu pai, percebendo esse problema do coração, porque os pais percebem o problema do coração das crianças, e cabe aos pais, segundo Provérbios, corrigir esses problemas. Isso não é responsabilidade da escola, do professor da escola dominical, do pastor, isso é responsabilidade dos pais cristãos, perceber o problema no coração dos filhos e tratar esse problema. E o pai, percebendo esse problema, ele disse para o seu filho: toda vez que você machucar alguém, com palavras, com atitudes, eu quero que você pegue um prego, vá lá na nossa cerca, pegue um martelo e pregue esse prego lá na cerca. Ele separou um determinado lugar da cerca, e toda vez que o filho fazia alguma coisa, ele pegava um preguinho, ia lá na cerca e martelava, deixava o preguinho lá. Alguns meses se passaram, e aquilo incomodava. Toda vez que aquele menino fazia alguma coisa de errado, ele ia lá
ele pregava aquele prego, ele olhava aquela quantidade de pregos que ele já vinha pregado, e isso incomodava ele, isso entristecia ele. Até que o seu pai, um dia então, conversando com esse filho, falou: você está disposto a tratar esse problema de ira, esses problemas que você tem? Você reconhece diante de Deus que isso é pecado e que isso não agrada a Deus, fere as pessoas? Sim. E o pai disse: toda vez que você, em vez de agir com ira, com pecado, você agir com amor, você vai lá e tira um prego. E aí esse menino, a vida dele começou a ser transformada, claro, com o ensino da palavra, orientação, oração. Esse menino começou a mudar de comportamento, de atitude. E toda vez que ele fazia uma coisa certa, ele ia lá e tirava um prego. Até que ele tirou todos os pregos. Aí ele levou o seu filho até a cerca e mostrou para o seu filho: você está vendo as marcas? Quando nós fazemos coisa de errado, as marcas estão aí. Você não tem como mais apagar essas marcas, aconteceram. E aí, ele falou do amor de Deus. O Deus que nos ama, que enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados. Os furos continuarão lá, porque não temos como apagar os nossos pecados. Deus apaga, mas a quem machucou, as feridas estão lá, as marcas estão lá, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aquele menino então aprendeu uma grande lição, de pensar 1, 2, 3 vezes antes de ter atitudes pecaminosas e machucar as pessoas, porque ficarão marcas. O perdão, meus queridos, não é apagar as marcas, não é quando você tira o prego, aquele buraco some. Não. Ele vai continuar, o buraco vai continuar lá, porque você feriu a pessoa. Mas o perdão, quando eu olho para aquele buraco, eu não sinto mais tristeza, porque foi perdoado. O problema do perdão não é somente o outro, mas é você também, que sofre mais do que o outro, porque você quer ver o outro sofrendo as consequências daquilo que você sofreu. E esse menino então aprendeu uma grande lição. Mágoa, isso vai acabar com você. A mágoa destrói pessoas, destrói casamentos, destrói relacionamento pais e filhos, destrói relacionamento entre irmãos, separa igrejas. A mágoa é como um câncer que vai destruir a sua vida, vai destruir a sua família e vai destruir aqueles que estão ao seu redor. A mágoa é o detrito da alma. Enferruja a mente, adoece o corpo e debilita o espírito. A mágoa envenena a pessoa e rouba a sua paz. Uma pessoa magoada vive perturbada e ainda contamina todos ao redor. Perceba como a mágoa, a raiz de amargura, ela produz mal. Ela produz frutos maus, ruins, que não servem para nada. A mágoa é como o pus de uma ferida. Já teve uma ferida com pus? Como lateja, como dói. Mas quando você vai no médico e o médico tira aquele pus, nossa, é um alívio tão grande que você sente. Infecciona e ainda provoca dor e desconforto. A solução é fazer uma asepsia, uma limpeza. Tratar aquele problema. Eu lembro quando eu era criança, vira e mexe, tinha furúnculo. Quem já teve furúnculo sabe como dói. E ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. Meus irmãos, quando tinha que limpar, quando tinha que estourar aquele negócio, era um Deus nos acuda. Terrível. Quando minha mãe tinha que limpar, estourar, era gritos, berros,
né, dentro de casa, mas era necessário tirar o carnegão, né, para fora, estourar aquilo e limpar. Aí você sentia alívio, mas na hora era uma dor terrível. E sabe, queridos, lidar com mágoas, lidar com problemas, é como uma ferida infeccionada, como um furúnculo, que muitas vezes você tem que apertar até sair para fora, colocar aquilo para fora. É limpar os porões da memória, é ser lavado pelo sangue purificador de Cristo. Quem guarda a mágoa não consegue orar e nem tem alegria na adoração. Presta atenção, quem guarda a mágoa não consegue orar, nem tem alegria na adoração. Quem guarda a mágoa não pode ser perdoado, porque ele não entendeu o perdão. Uma pessoa magoada adoece física, emocional e afeta a sua vida espiritual. Quais são alguns sintomas, pastor, de uma pessoa infeccionada na área espiritual? Se você não lê a Bíblia, é um sinal. Se você não ora e nem tem prazer muitas vezes de participar de uma reunião de oração, é um sintoma. Se você não tem alegria de testemunhar para os perdidos que estão morrendo e indo para o inferno, é um sintoma. É um sintoma da mágoa no seu coração, que você pode ser tratado. Pode ser ainda uma pequena raiz de amargura, ainda não cresceu e nem se espalhou, mas você tem a oportunidade de tratar e arrancar. O perdão, queridos, é o remédio para esse mal. O perdão cura, liberta e transforma. O perdão é maior do que a mágoa. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Olha só o que o perdão traz. Ele traz benefícios para a minha vida espiritual, para a minha vida física, para a minha vida emocional. Porque tem tantas pessoas emocionalmente adoecidas nos nossos dias. Claro que fazendo exames pode ser alguma coisa característica da sua saúde física, mas muito dos problemas tem a ver com mágoa, tem a ver com pecado não tratado, e por isso que essa pessoa é doente emocionalmente falando. Essa pessoa não tem alegria, ela não tem motivação. E caminhando para o final, alguns aspectos, por que nós devemos perdoar? E o apóstolo Paulo, em Colossenses 3,3, ele fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Primeiro você entende o perdão no relacionamento com Deus, e isso vai afetar o seu relacionamento com o próximo. Aqui nós não temos uma opção. Aqui nós temos um mandamento, um imperativo: perdoai-vos. Perdoai vós, né? Assim como Cristo perdoou. Se você não perdoa, você está desobedecendo o mandamento de Deus. Claro. Quem não perdoa, não pode orar. Vamos olhar rapidamente agora. Você pega a sua Bíblia aí, seu smartphone, e rapidamente vamos olhar para algumas referências. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas.
Se você estiver orando, mas se você estiver com raiva, com amargura no seu coração, eu não estou dizendo que Deus não vai ouvir. Deus ouve todas as orações. Agora, atender é outra coisa. Talvez os seus pedidos a Deus não tenham sido atendidos. Por quê? Porque existe no seu coração mágoa, tristeza, ressentimento, e você não quer perdoar. Isso é um problema. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 7. Gosto muito desse versículo, e isso vai principalmente para os homens. Uma palavra direta aos homens. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, se nós maridos tratamos com amargura as nossas esposas, fazemos elas sofrerem, se entristecerem, nossas orações não serão atendidas. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus dizendo na sua palavra. Segundo lugar, quem não perdoa não pode adorar. Mateus 5, 23. Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Primeiro trata o problema, depois oferece a Deus. Terceiro, quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6,12. Mateus 6,12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então Jesus está dizendo, nós muitas vezes pedimos para Deus: Deus, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, mas também como eu tenho perdoado aqueles a quem também eu tenho ofendido. Quarto lugar, quem não perdoa adoece. Tiago 5,16. Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, você encontra o livro de Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, eu não estou dizendo que todo problema de saúde tem a ver com o pecado. Não estou afirmando isso. Mas tem muitos problemas de saúde que são resultados da falta de perdão. Quinto, quem não perdoa é flagelado pelos verdugos. Então vamos, eu quero ler só 2 Coríntios 2,10. 2 Coríntios 2,10. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Então, Paulo, ele não somente falava sobre perdão, mas ele perdoava também. Então, mas quem não perdoa sofre as consequências de não perdoar. A terapia do perdão. Há pessoas doentes emocionalmente porque nunca se perdoaram. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar o próximo, mas tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar também, por alguma coisa que ele fez, que machucou, que entristeceu, que trouxe consequência na vida de alguém, e essa pessoa não consegue se perdoar. Por exemplo, uma pessoa que de repente cometeu um acidente de trânsito, por exemplo, e ele nesse acidente de trânsito
matou alguém, atropelou alguém, ou a pessoa do carro que foi acometido, o acidente, essa pessoa veio a falecer. E tem pessoas que sofrem, carregam esse peso por toda a vida. Elas não conseguem se perdoar. E ela acha que a culpa foi dela. Ou tem pessoas que muitas vezes alguém querido fica doente e de repente a pessoa fala, é por minha culpa que ela está doente, ou coisas desse tipo. Então, queridos irmãos, nós temos que aprender também a perdoar a nós mesmos e saber que muitas vezes coisas aconteceram. Nós temos que pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem nos ofendeu, mas também se sentir perdoado por Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Há pessoas doentes porque vivem cativas da mágoa. Eu já expliquei isso nesse estudo. Os pecados não podem ser desfeitos, apenas perdoados. Lembra da madeira? Está lá as marcas. E quantos pregos, feriram. Os pecados não podem ser desfeitos, apenas perdoados. Perdoar não significa concordar com um ato errado. Não é concordar. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez para merecer. Então, meus queridos, como eu disse semana passada, aquilo que nós plantamos, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, você vai colher. As pessoas que fazem as coisas de errado, mesmo que você perdoe essa pessoa por aquilo de errado que ela fez, haverá consequências. Deus não é injusto, Deus é justo. E Deus trata com cada um. O grande problema do perdão é que muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus. E nós queremos usar da nossa justiça, que é falha. Deus é justo juiz. Lembre-se, eu posso escolher qualquer pecado, mas eu não posso escolher a consequência desse meu pecado, que Deus pode perdoar, mas a consequência eu tenho que arrastar por uma vida inteira, levar por uma vida inteira. Então a grande pergunta é: você me perdoa? A mágoa, a raiz de amargura, ela produz tantos males. Talvez você que está aqui nessa noite esteja profundamente amargurado, e a raiz de amargura já tomou conta do seu coração, da sua mente. E isso tem te feito perder a alegria de viver, alegria de ler, alegria de orar, alegria de testemunhar, alegria de estar na casa do Senhor. Talvez você venha para a casa do Senhor por obrigação, não com alegria de coração. Muitas pessoas, muitas vezes, preferem estar em casa assistindo algum programa na TV do que estar na casa do Senhor. Muitas vezes, claro que tem pessoas que estão doentes, não podem vir, mas tem muitas pessoas com o coração amargurado que ela não tem mais prazer nem de vir à casa do Senhor. Então você precisa tratar dessa raiz de amargura. E raiz de amargura você não simplesmente corta, você arranca, e você tem que tratar. Qual é a raiz? Qual é o fruto que você produz como resultado da raiz de amargura no seu coração? Os frutos que você produz são reflexos da raiz do seu coração. Se você não produz amor, é porque o seu coração não tem amor. Se você não produz perdão, é porque no seu coração não tem perdão. Se produz outro tipo de fruto, é porque existe uma raiz má que precisa ser tratada, arrancada, extirpada para fora, como eu disse do furúnculo, Então lembre-se, perdoar é viver. Quem não perdoa, sobrevive. Mas quem perdoa, tira um fardo enorme dos seus ombros. Porque foi isso que Jesus fez conosco. Quando nós confessamos o nosso pecado, Ele tirou o fardo dos nossos ombros.
e jogou para fora. Quando eu e você não perdoamos, nós carregamos um fardo enorme sobre os nossos ombros. É uma decisão. Lembra que eu falei semana passada da corda? Muitas vezes você está segurando a corda está sangrando, está cortando a sua mão, está te machucando, e você continua segurando, e Deus está dizendo para mim e para você: solte a corda, solte. É isso que eu e você temos que fazer. Perdoar é viver, quem não perdoa sobrevive. Então é uma escolha que você faz. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Hoje, ó Deus, nós subimos mais um degrau dessa série Perdoar é Viver, e nós falamos sobre a raiz de amargura. Como um coração amargurado, Senhor Deus, ele produz tantos frutos ruins, tantos frutos amargos. Ó Deus, em nome de Jesus, a raiz de amargura, ó Deus, não adianta eu apenas ter consciência de que ela está lá, mas eu tenho que ter, ó Deus, a disposição e o desejo, ó Deus, de tratar, de arrancar essa raiz do nosso coração. Se você feriu alguém por conta desse coração amargurado, a palavra de Deus fala que você tem que procurar essa pessoa, pedir perdão a essa pessoa, tratar desse problema. Você pode machucar as pessoas com palavras, com atitudes, com desprezo. De diversas formas você pode machucar alguém, e isso é apenas o fruto se manifestando daquilo que está no seu coração. Meu querido, se você perdeu a alegria de ler a Bíblia, e você pode arrumar muitas desculpas para não ler a Bíblia, são apenas desculpas e frutos de um coração que não tem disposição de ler a palavra. Se você não tem motivação para orar, é apenas o fruto de um coração amargurado, de um coração controlado pelo pecado. Se você não tem motivação de testemunhar, é apenas o fruto de um coração que precisa de ser tratado. Se você não tem motivação de estar numa reunião de oração junto com os seus irmãos, pode ser resultado de um coração amargurado, que não tem prazer de estar na companhia de outros irmãos para orar. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito trabalhe nos corações, e que haja nessa noite, Senhor Deus, cura pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ó Deus, de não querer ter mais um coração, ó Deus, amargurado, mas um coração transformado por Jesus Cristo. É assim a minha oração em nome dEle e para a glória dEle que eu oro e eu suplico. Amém.